Tudo em riba? Hoje nós estamos em São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. E ela é famosa por causa dessas ruínas que os jesuítas deixaram para trás. No decorrer do vídeo eu vou tentar contar a história para vocês. Ali está a van. Dormimos praticamente de frente às ruínas. A cidade só surgiu por causa das ruínas. Acabei de passar ali pela recepção. O ingresso é R$10 e só aceita dinheiro, não aceita outro modo de pagamento. E eu estou com esse fone de ouvido porque eu recebi um aparelhinho onde está gravado as histórias. Por exemplo, eu chego num lugar, eu quero saber sobre aquele lugar. O áudio desse aparelhinho é bem claro, com uma voz bem boa de escutar, tipo Cid Moreira, sabe? É parecido com o celular da Nokia antigo, aquele tijolão. Eu pedi fone de ouvido, mas se você não quiser, ele tem o áudio aqui também, igual um celular. E funciona da seguinte maneira: eles te dão um folheto e tem números aqui. Quando você quer saber de um determinado lugar, você digita o número aqui e manda o play. Que aí uma narração, numa voz bem boa de ouvir, bem fácil de compreensão. E você ouve daí a história daquele espaço. E tem em outros idiomas também, inglês, espanhol, eu não sei todos os idiomas disponíveis. Tem aqui uma espécie de planta de como que era aqui as reduções. Eles chamavam esses povoados de reduções. E tinha 7 reduções, ou 6 reduções. Atrás de mim está a cruz com 4 braços. Ela foi feita pelos índios guaranis em arenito. E o fato dela ter 4 braços significa que era para ter fé em dobro. Ela não é originária dessa redução, mas provavelmente foi trazida de outras reduções para cá. Resumidamente, a história aqui é a seguinte: quando os portugueses começaram a entrar no Brasil, eles tentavam escravizar os índios, e isso fez com que eles fugissem para o lado do Paraguai. Mas, tempo depois, eles começaram a voltar e fundaram os seus primeiros povos aqui, porque aqui era um lugar com uma terra muito férteis, boa para plantação, boa para pastagem e principalmente é um lugar alto, e isso evitava inundações. Chegaram os jesuítas, que com a missão da Igreja Católica, a fim de catequizar os índios. E nisso aqui eles fundaram um povoado que eles chamavam de reduções. A primeira redução foi de São Nicolau, em 1622. Esta aqui eu acho que é a segunda ou a terceira, algo assim. E eles eram bem organizados. Os jesuítas tinham tudo muito bem organizado. Era uma espécie de vilarejo fechado, onde tinha escola, colégio, hospitais. E os índios eram ali educados da maneira católica, claro. Estou em cima da onde era o chamado Cotiguaçu. Era uma divisão dos povoados. E Cotiguaçu significa casa grande na língua dos guaranis. E aqui, Cotiguaçu era onde ficavam as viúvas. E as viúvas elas tinham um dever de cuidar dos órfãos. E não era permitida a entrada de homens. Ela tinha apenas uma porta.
E assim como as outras construções, ela foi feita também de pedra. Essas pedras é muito comum aqui na região e eles usavam muito para a fabricação de paredes. Do lado ali daquela igreja, aqui temos o cemitério. E naquela época havia costumes diferentes, havia costume de enterrar separadamente, pessoas morriam de causas naturais. Porém, mulheres, homens, meninos e meninas eram enterrados separadamente. E os padres, como diz a tradição católica, eram enterrados dentro da igreja. E pessoas que não morriam de causas naturais eram enterrados fora da redução. Redução é o que eles chamavam de povos aqui. Vamos dizer que significa um povo. E eles chamavam de reduções. Aqueles que não morriam de causas naturais eram enterrados fora da redução. Porém, era feito uma lápide em cima do gramado, simbolizando a morte daquela pessoa. E no centro da igreja, no centro do cemitério, havia uma capelinha. Nesta parte da igreja ficava o bactério, seria onde eram feitos os batismos dos indígenas. Naquela época era de suma importância o batismo, até porque as missões dos jesuítas eram vir aqui catequizar os índios, colocar os ensinamentos deles sobre Deus. Vamos à igreja de São Miguel Arcanjo. Ela foi construída em 10 anos e tinha já uma pessoa responsável pela construção. Contou com vários colaboradores daquela época e foi construída com materiais aqui das regiões. Você pode observar que tem alguns pedaços brancos, que significa que eles usaram também cal e argamassa. Era muito importante que cada reduções tivesse uma igreja como essa. Essa igreja, São Miguel de Arcanjo, tinha apenas uma torre. E essa torre tinha um sino. Esse sino ele tocava de acordo com a programação da igreja sobre algum acontecimento, como missa, morte, nascimento de alguém. Era usado bastante como uma sinalização. Hoje esse sino ele encontra-se aqui no museu e foi alguns únicos que sobraram. Esse sino ele pesa mais de 1 tonelada. Estou aqui dentro da igreja e aqui temos a parte principal, a entrada da igreja, onde aconteciam os eventos como missa e coisas religiosas para serem assistidas pela população. Do lado temos mais duas. Também havia naquela época os corais, que os jesuítas ensinavam os meninos daquela época a cantar no corais, e naquela época era muito valorizado as músicas religiosas nos seus cultos religiosos. Atrás de mim era para ser o altar, mas é uma parede que foi construída para isolar um grande incêndio que aconteceu do lado de lá. Então eles fizeram esta parede para separar a parte que ainda estava sendo utilizado da parte que havia sido queimado. Aqui é onde aconteceu o grande incêndio, como eu falei para vocês. Foi feita aquela parede para separar a parte que foi danificado pelo incêndio, da parte que ainda era utilizado na igreja aqui de São Miguel Arcanjo. Para um reaproveitamento dessa sala, onde passa alguns vídeos ali explicando coisas sobre as missões jesuítas. É bem interessante, só que não está passando nenhum filme agora e eu não vou parar para assistir. No fundo da igreja, um pouco do lado, a igreja de São Miguel Arcanjo está ali. Aqui ficava a casa dos padres, onde era permitido somente a entrada de homens e meninos. E também ficava aqui a adega, onde era feita a conservação dos vinhos daquela época. Pode ver aqui que não sobrou quase nada, sobrou apenas alguns tijolos
de pedra empilhados. Ali está a igreja, e no fundo da igreja existe um grande espaço, onde era a horta dos padres. Aqui era plantado tanto verdura como outras coisas como laranjeira, cana-de-açúcar, e eram consumidos justamente pela redução. Atrás de mim, que fica do lado da igreja, eram as oficinas, onde eram desempenhados papéis principalmente dos homens, que era a fabricação de carroça, ferramentas, instrumentos musicais, coisas que eram usadas pela própria redução, que são as comunidades. As mulheres ficavam com a fabricação de cesto e redes e também eram sob orientações dos jesuítas. E junto aqui das oficinas ficava também o refeitório, onde os guaranis, pelas instruções dos jesuítas, faziam suas refeições. Estou num lugar aqui onde dizem que era a casa dos índios. É aqui que moravam vários índios com suas famílias. Porém, essas casas elas tinham apenas uma porta e nenhum repartimento interno. A vista pelas portas era do fundo da outra casa. Atrás de mim está a cruz com 4 braços. Ela foi feita pelos índios guaranis em arenito. E o fato dela ter 4 braços significa que era para ter fé em dobro. Ela não é originária dessa redução, mas provavelmente foi trazida de outras reduções para cá. É impressionante a largura, o tamanho dessas pedras. São grandes. A gente fica pensando o trabalho que deve ter dado para construir isso aqui em pedra. Não tem ninguém aqui para que eu possa pedir para tirar uma foto de mim. A única pessoa que entrou junto comigo foi um casal. Tá bem vazio mesmo aqui. Só que também são 9 horas de sábado. Em 1750 foi assinado o Tratado de Madrid, onde Portugal trocou esta região pela colônia de Sacramento. Inclusive eu estive lá. Porém os índios não se entregaram. E existe até um lema na entrada da cidade que diz: aqui a terra é nossa. Realmente houve muitos conflitos, porque os índios resistiram junto com os jesuítas, pois aqui já tinham feito toda a sua base, todo o seu povoamento, todo o seu modo de vida, e depois teriam que sair. Então houve muito conflito, mais de 1.500 índios foram mortos. Os índios perderam, lógico, e abandonaram tudo. E sobrou apenas essas ruínas e a história para contar para vocês.